Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VILG11, o VILG11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário do setor de galpões logísticos. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 82,15. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 9,41%. Ele vem sendo negociado com bastante desconto a um PVP de 0,72, ou seja, 28% de desconto. E é um fundo que negocia com uma alta liquidez diária, uma média de quase 2 milhões de negócios por dia. 1.980.000 está sendo a média dele. E é um fundo que vem sofrendo atualmente. Ele vem com a variação negativa de quase menos 15% aí nos últimos 12 meses. Então, o que a gente consegue observar? Esse é um fundo de base R$100. Quando esse fundo veio a mercado, ele veio a mercado ali próximo do final do ano de 2019. Era um período que o mercado estava muito eufórico. Então, lá nos idos de 2019, esse fundo estava sendo negociado ali por 110. No final de 2019, o mercado estava todo eufórico, né? Esse fundo chegou a ser negociado a 140, 150 reais nesse período. Veio a situação pandêmica, jogou as cotas do fundo ali para algo na casa de 88, 90 reais. Rapidamente o fundo se recupera, ele volta a ser negociado ali na casa de 120, 135, 138 reais. Mas, desde o final de 2020 para cá, o fundo entrou numa queda gigantesca. Saindo dessa cotação ali de quase 130 reais para incríveis 85, 87 reais lá no início de 2022. Depois desse período, durante o ano de 2022, o fundo ficou lateralizado ali próximos de 100 reais. Durante o período das eleições, o fundo esboçou uma boa recuperação, chegando em média a 110 reais. Mas, passadas as eleições, o fundo teve novamente uma queda gigantesca, quase chegando a 80 reais. Recentemente, o fundo volta novamente a patamares ali de 100, 110 reais, mas desde o mês 7 do ano passado, o fundo entrou novamente numa queda e agora ele vem com a tendência de queda gigantesca, tá? O que eu acredito que impulsiona esse fundo aqui, principalmente nesse atual momento? Mas o que eu acho que impulsiona esse fundo para ele estar caindo tanto? O mercado, ele é rentista e imediatista. O mercado gosta de renda. E como esse fundo tem entregue um dividendo, na minha humilde opinião, tá? Um dividendo baixo frente ao valor da sua cotação, aí o mercado começou a bater nele. Imagina, o fundo está entregando algo na casa de 60 centavos. Esse dividendo de 60 centavos é hoje algo na casa de 0,75. Então, assim, o mercado deve ter derrubado as cotas do fundo para essa casa aqui de 80 reais, para que o dividendo entregue pelo fundo seja um dividendo na casa aí de 0,7, 0,70 e pouco. Por isso que eu acho que caiu tanto a cota do fundo recentemente. Então aqui a gente vê algumas informações a respeito do fundo, como o nome, o CNPJ, é um fundo para investidor em geral, mandato renda, ele é tijolo, logístico, prazo indeterminado e gestão ativa. Em relação à taxa e vacância, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial. É um fundo que tem bastante cotistas, mais de 160 mil cotistas, e ele tem ali quase 15 milhões de cotas no mercado. Ele vale atualmente R$ 113 reais, e se a gente levar em conta que o fundo está entregando 60 centavos para uma cota de 113, é um dividendo muito baixo, né? E aí, ele tem um patrimônio atualmente de 1 bilhão e 710 milhões. E como eu disse, né, o último dividendo entregue pelo fundo está na casa de 60 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê o yield médio do fundo. Então a gente vê que, durante um certo período, o fundo, em termos de yield, nunca entregou um yield alto. Ó, sendo que 0,6 é um yield tranquilo de se alcançar para fundos de tijolos, para logístico, né? Esse fundo, durante um bom período, entregou abaixo de 0,6. Ele conseguiu extrapolar esse 0,6, beliscando ali um 0,8. Mas, se a gente observar bem, a média que ele conseguiu atingir ali, quando muito, foi 0,7, em média. E atualmente ele recuou, caindo ali para novamente entre 0,7 e 0,6 aqui de yield. Nominalmente dizendo, a gente vê que os dividendos do fundo estão estabilizados, né? Quando a gente investe em um fundo de tijolo, a gente quer que o fundo valorize. De 100, hoje ele já vale 113, já é algo positivo. Mas a gente quer que ele valha cada vez mais, tá?
E outro ponto que se busca é que o dividendo entregue ele seja crescente. Poxa, esse fundo estava entregando dividendos ali na casa de 80 centavos e foi cair os dividendos. Depois o fundo entregou um dividendo crescente e recentemente o dividendo foi cair, né? Apesar de agora nas últimas entregas ele estabilizar nesse patamar. Mas, poxa, ele estava entregando um dividendo na casa de 70 e poucos centavos, teoricamente o que não era sustentável, né? Era um não recorrente do fundo. Então o mercado já estava ressabiado, sabia que esses 70 centavos não era sustentável, e ele despencou de 70 para 56 centavos, e as últimas entregas foram crescendo, 58 e 60. No dia 31 de maio, eles pagaram, no dia 14 de junho, esse valor aí de 60 centavos. Então, de novo, frente a uma cota de 113, né, teria um dividendo ali pouco mais de 0,5%. Então, é muito pouco para um fundo logístico, comparando com seus pares. Então, o mercado joga a sua cota para baixo, para que esses 60 centavos representem um yield maior. Por isso que ele está, na minha humilde opinião, sendo negociado com tanto desconto. Mais abaixo aqui a gente vê a rentabilidade do fundo. Então, nos últimos 5 anos, o fundo vem deixando muito a desejar, principalmente com essas quedas recentes do fundo. Então, nos últimos 5 anos, o IDIV entregou 55%, o CDI 46%, lógico que é bruto, né? O IPCA 32% e o IFIX 28%. E esse fundo vem com apenas 8% de rentabilidade nos últimos 5 anos. Então, essa queda recente, esse dividendo relativamente baixo, tudo isso vem corroborando e o fundo vem sofrendo bastante recentemente. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere aí fazer uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação para o nosso Pix é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Torne-se membro aí do nosso canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório, acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, vocês vão ter acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Vocês vão ter preferência quando pede um vídeo e ainda participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha, ela vai ter muita funcionalidade, é um ativo com muitas coisas para se mexer ali, para você atualizar, para você olhar, para você tomar como decisão. Então ela vai te ajudar a organizar os seus ativos, ela vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda, vai te ajudar até a decidir em quais ativos investir. É uma planilha completa, barata, acessível e o principal, você comprando a planilha, vocês nos dão apoio financeiro aí porque vocês colaboram com o canal. Por fim, nós temos aí e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis, com conteúdo muito agregador. Adquirindo os nossos e-books, vocês vão estar nos apoiando financeiramente. Considere fazer aquisição dos nossos e-books. Gostaria de agradecer imensamente aos membros que vêm se renovando o clube de membros aí, ou vêm se tornando membro. Saibam que vocês carregam o canal nas costas. Muito, muito obrigado. Aqui agora já estamos dentro do relatório gerencial, né, relativo a maio, né? Um relatório relativamente recente. Ele traz aqui o glossário, né? E aqui ele fala um pouco sobre o fundo. Na data do fechamento do relatório, o fundo estava sendo negociado a 88, a gente viu que ele caiu mais. É um fundo ali com quase 160 mil cotistas e ele tem taxas regressivas. Então a taxa do fundo aqui, até 1 bilhão, a gente já viu que ele superou 1 bilhão, é uma taxa de 0,75. É uma taxa relativamente barata, né? Mas isso aqui para mim é totalmente irrelevante. Nós vamos calcular lá na prática o que isso aqui realmente representa, baseado frente ao quanto o fundo receitou. O fundo cobra performance de 20% se ele bater IPCA mais 6. Também vamos ver sobre essa questão de taxa de performance do fundo. Ele traz alguns destaques, né? Ele traz que os seus contratos, 65% vão vencer somente a partir do ano 2027. O fundo tinha ali 16 centavos de reserva e ele tá negociando aí com muita liquidez, né? Mais de 2 milhões de liquidez média. Aqui ele fala sobre um comentário macro, eu não vou ler isso aqui para vocês, mas eu sugiro que se você gostou do fundo, vá ver a ideia do gestor e o que eles estão achando a respeito do cenário macro, tá? Vou passando aqui devagarzinho, qualquer coisa você vai pausando o vídeo e vendo toda essa parte. Vou ler somente o finalzinho aqui, que é tipo o fechamento que eles trazem aqui, ó. Então o que eles esperam? Eles acreditam o seguinte, que continuamos esperando um crescimento do PIB em torno de 2,5% para 2024. Um esforço de reconstrução do Sul deve impactar positivamente o crescimento no segundo semestre do ano. Como evidência desse ambiente de crescimento, vemos a taxa de desemprego próxima de níveis recordes de baixa, o que significa pressão de aumentos salariais e potencialmente pressão para cima
na parte da inflação. Esse ambiente de crescimento acelerado poderá gerar ainda mais cautela na condução da política monetária nos próximos anos. A curto prazo, no entanto, a dinâmica do mercado de juros, portanto, os demais ativos também, estará mais relacionado à evolução do cenário de cortes de juros no mercado americano. Isso é a posição deles, o pensamento deles. Continuando aqui, a gente vê a performance do fundo, a DRE do fundo. Então, o que acontece? Ó? Antes, o fundo estava entregando 70 centavos de renda. Eu já vou direto aqui para o finalzinho. Ó. Em maio, o fundo teve uma receita de 9 milhões e 800, ele entregou 8.900. Ele teve um resultado de 65 centavos e entregou 60. Então, o resultado do fundo é mais próximo ali, ó, de 65, 60 centavos e não 70, 70 e pouco que ele estava entregando. Então, ele estava entregando um resultado não recorrente. E, de novo, eu volto a reforçar. Para um fundo de quase R$120, 60 centavos de dividendo, é um dividendo, na minha opinião, baixo. Por isso, enquanto esse fundo não conseguir entregar um dividendo melhor, acho que a cota não vai subir, não. Então, em maio, o fundo teve receitas totais de 12 milhões e 300. Ele gastou com a sua alavancagem 1 milhão e 300. Na verdade, ele gastou 1 milhão e 600, mas como ele tem dinheiro parado em caixa, ele recebeu 248 mil, amenizou isso, e o gasto efetivo foi de 1 milhão e 300 aí com alavancagem. O que foi de taxa aí para gestão? 1 milhão e 66 mil. Eu vou pegar aqui no geral, acumulado aqui no ano de 2024, e aqui ele não deixa claro aqui a taxa de performance do fundo, né? Se está dentro dessas taxas aqui, provavelmente não. Vamos calcular na prática o que as despesas representam frente às receitas aí. Eu vou calcular aqui o que a gente observa. Aqui ele está colocando 7 centavos, mas eu vou colocar 8. E vou considerar que isso é como se fosse também aí a taxa de performance. 8 centavos vezes 100, dividido por 79 centavos, que foi o total que ele receitou. Então as taxas do fundo ali, ó, e lá a gente viu que era 0,75. No total aqui está sendo 10%. É caro? Não. Mas quando você olha para 0,75 de taxa, enquanto outros fundos aí cobram 1%, 1,10, 1,20, esse aqui era para ser muito menos, sabe? Então, para mim, essa história da taxa lá no início do vídeo, eu não dou a mínima. Isso aqui para mim é totalmente irrelevante. Eu prefiro ver aqui na prática o que as taxas aí representam aí para o fundo. Então, não é uma taxa tão barata assim quanto lá em cima, teoricamente, representava, né? Durante esse período aqui, ó, o fundo tinha uma ótima reserva, por isso que ele estava entregando esse não recorrente. A reserva foi comida, né? Acabou a reserva. E agora a gente nota que o fundo voltou a fazer reserva. Então, se ele quisesse aumentar um pouco o patamar de distribuição, ele até conseguiria. Aqui ele traz a sua guidance, tá? Então, antes ele estava entregando, a guidance era entre 70, e aqui eu não sei a parte de baixo, mas a gente viu que teve uma redução na guidance. E agora é entre 65 e 55, e ele está entregando mais ou menos 60 centavos. Sendo que hoje a capacidade de entrega do fundo seria no máximo 65 centavos, seria a capacidade real de entrega do fundo. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo lá mais informações lá no relatório gerencial, eu trago aqui para vocês agora formas de apoio gratuito ao canal. Antes da gente ir para essa parte, esse vídeo aqui foi a sugestão do membro Vander Pedrosa. Ele até pediu 2 vezes, eu peço desculpa pela demora. O que acontece? Eu tenho data específica para trazer os vídeos aqui para o canal, os vídeos de ranqueamento. Então não deu para eu trazer esse vídeo aqui antes, mas agora eu estou trazendo ele com prioridade, está sendo gravado. Você, como é membro, vai conseguir ver com quase 2 semanas antes, tá bom? Então ele falou assim: obrigado, Amu. Ótima análise. Você poderia fazer um vídeo sobre o VILG 11? Tá aqui o pedido dele, por ele ser membro, a gente dá preferência no atendimento do pedido dele. E agora sim, né, eu trago formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita. Simplesmente aqui nesse vídeo você pode deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Inscreva aqui no nosso canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí para nós. E aí? Você conhece esse fundo imobiliário? Você teria cotas dele no seu portfólio? Você acha que a gestão vem fazendo um bom trabalho nesse fundo? Eu gosto da gestora Vinci, tenho alguns ativos da gestora Vinci. Eu sei que tem muita gente no mercado aí que não gosta muito da gestora, né? Eu acho que a gestão faz um bom trabalho, mas comparativamente em relação aos seus pares, eu acho que esse fundo deixa muito a desejar. Então, no segmento de fundos de logístico, esse, para os meus critérios, eu não teria. Tem inúmeros outros fundos aí melhores, mesmo eu não gostando da XP e da BTG, para o segmento de logístico,
Para mim, eles são bem superiores a esse fundo aqui. Fora que meu queridinho é HGLG, é o LVBI. Apesar de ser um fundo diferente, eu ainda prefiro o RZAT. Eu tinha o LGCP e não gostei do movimento que a gestão fez, mas até o LGCP eu acho melhor que esse fundo. Enfim, tem inúmeras outras posições, inúmeros outros fundos que eu preferiria em relação a esse fundo aqui. Mas, atenção, cuidado, né? O fato de eu estar falando sobre isso não significa que o fundo seja bom ou ruim. E nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos aí um canal secundário, o canal Amu Notícias, e o nosso objetivo é chegar a 1.000 inscritos e monetizar esse canal. Recentemente eu lancei um vídeo novo lá. Assista por lá para nos apoiar. O nosso primeiro objetivo do canal, que era chegar aos 50 inscritos, nós já alcançamos. Então vá lá no canal e nos ajude a segunda meta, que é chegar aos 100. Se inscreva, tudo isso nos ajuda imensamente. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que tudo isso ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Aqui agora nós voltamos ao relatório gerencial. Essa parte de rentabilidade eu costumo pular, mas como a gente viu aquele comparativo lá, né? Realmente o fundo, frente ao CDI bruto, está deixando a desejar, né? Então, assim, praticamente vai dar na mesma, porque ele pega desde 2018. Mas o fundo vem sofrendo bastante aí. É um ponto preocupante comparativamente a outros fundos de tijolos. Ele fala sobre liquidez, número de cotistas, né? O seu número de cotistas, que já chegou a ter um pico de 164 mil, ele teve uma pequena queda atualmente agora para quase 160 mil, 159 mil cotistas. Aqui a gente vê o portfólio do fundo. Então ele é um fundo que ele tem um valor aí de 1 bilhão e 900 milhões de patrimônio. Ele tem dinheiro parado em caixa ali, mais 48 mil, mas ele tem ali de alavancagem 264 mil. Essa alavancagem, frente ao valor do fundo, é bem irrisória, né? É algo ali na casa de 12%, 13%, não é algo tão grande assim. E como ele tem um pouco de dinheiro em caixa, isso aqui é meio que suficiente para os compromissos aí que ele tem no curto prazo. Então, a parte de alavancagem, eu não vejo como sendo algo preocupante para o fundo. Aqui a gente vê os indicadores do fundo. A sua receita, o fundo conseguiu dar uma reversão. Ele vinha se distanciando dos seus pares e conseguiu melhorar a receita. Mas isso não se refletiu nos dividendos, né? Então ele conseguiu melhorar a receita média por metro quadrado, mas os dividendos não apareceu lá nos dividendos. Estranho, né? Outro ponto positivo do fundo é a sua taxa de ocupação. Então o fundo vinha sofrendo com a vacância igual aos pares, chegou a ser pior do que os pares, e agora ele melhorou frente aos seus pares. Mas, de novo, mesmo com menos vacância do que os pares, do que a média de mercado, isso não vem se refletindo num bom dividendo. O que eu acho que pode estar ocorrendo? Muita carência, muito desconto, né? Em algum momento pode ser que isso se reverta e o dividendo do fundo dê uma melhorada. Inadimplência é praticamente nula, ou seja, quase ninguém está devendo o fundo, né? Esse é um ponto interessante. Aqui a gente vê o portfólio do fundo e um ponto de atenção, né? Isso é um ponto até positivo, na minha opinião. O fundo tem a Tokstok como sendo seu principal inquilino, e a Tokstok é no máximo 15% das receitas. Então, isso é uma concentração ruim, mas é somente um único inquilino com alta concentração. Então, o restante dos seus inquilinos é totalmente pulverizado, é algo muito positivo do fundo aí, sabe? Continuando aqui, a gente vê que o fundo, outra coisa que eu gosto, tá? Apesar de muita gente não gostar, eu gosto disso. 91% de seus contratos são típicos, então ele não tem chance de ter uma queda muito grande nos seus dividendos futuros quando vencerem os contratos atípicos. Ele tem diversificação de segmentos, isso aqui também acho algo muito bom, e ele tem uma diversificação por regiões. Um ponto, entre aspas, ruim, mas não é algo preocupante, ele tem 36% dos seus imóveis em Minas, sendo que, querendo ou não, mesmo para setor logístico, São Paulo é o grande polo. Então, 20% de seus imóveis ficam em São Paulo e o restante das outras regiões do país. Continuando aqui no relatório, a gente vê onde estão cada um dos seus imóveis, né? E aqui a gente vê o prazo médio dos seus contratos, o vencimento dos seus contratos. 6% venceu ou vai vencer no ano corrente. A partir do ano que vem, quase 10% vencendo. Em 2026, mais 18% vencendo. Então, são números preocupantes. Ele tenta amenizar lá no início do vídeo, mas isso aqui para mim eu não vejo como se fosse algo tranquilo, não. Quando tem renovatórias do fundo, ela é bem diluída no decurso do ano, sendo que a maior parte ocorre ali em maio. Os seus contratos, na sua imensa maioria, são indexados a IPCA, 79% dos seus contratos, e ele tem ali 21% dos seus contratos indexados a IGPM.
Aqui a gente começa a ver os imóveis do fundo. Eu vou passar rapidamente nos imóveis do fundo, mas eu sugiro que, se você tiver interesse em se posicionar nesse ativo, você pause o vídeo aqui com atenção e vai lendo um por um dos imóveis do fundo. Então aqui a gente vê os imóveis, ó, em Minas, Extrema, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Extrema, Minas, Cachoeirinha, lá no Rio Grande do Sul, Fernão Dias, lá Extrema, Minas, Osasco, São Paulo, Guarulhos, São Paulo, Cariacica, no Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Eldorado, Pouso Alegre, em Minas, São Roque, em São Paulo, Ipojuca, em Pernambuco, lá no Espírito Santo, Serra, Guarulhos, São Paulo, Benevides, lá no Pará. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Considere ir lá no canal Amudo Notícias e se inscrever, tudo isso ajuda demais. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what